Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar aqui sobre o Chipotle, mais específico sobre o Q1, do resultado que saiu no finalzinho aqui de abril, tá? Vou voltar a falar sobre ela porque há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, essa aqui é a apresentação, mas só para vocês terem uma noção aqui, porque eu não vou entrar em muitos detalhes do que, como é que ela ganha dinheiro, porque há um mês atrás a gente fez uma live sobre redes de fast food, né? E dessas três aqui, a Chipotle hoje realmente, né, tem números excelentes, né? Para o meu perfil de investimento, a Chipotle hoje, ela das três que foram abordadas aqui, né, ela é de longe bem melhor, tá? Até porque é um perfil de investimento, né? A Chipotle, ela tá num perfil de crescimento muito mais forte, né? McDonald's é tão bom quanto, mas o que que o McDonald's é? Talvez a Chipotle chegue um dia, né, no patamar de um McDonald's, é que ela está na construção disso daí. O McDonald's já passou por esse período de crescimento e hoje, né, ele é muito mais consolidado, mas com números excelentes. E o S-Bucks aqui ele é um pouco mais, né? Tá no momento um pouquinho, não, tá no momento de crescimento, mas junto com o período de reestruturação, né? No Chipotle nós não temos período de reestruturação algum, é crescimento, crescimento e cresce, cresce, vende burrito igual água, ok? Então, para quem viu essa live aqui, sabe que o Chipotle, né, é bem raiz, ele não tem apresentação bonitinha, não tem gráfico, o resultado deles é o que? É um PDF em texto embaixo os números, e é o que a gente precisa, tá? Então, hoje aqui a gente vai ser bem específico, não vamos entrar em muitos detalhes. Só para dar um contexto muito simples, Chipotle é o quê? É uma rede de fast foods norte-americana com operações Estados Unidos, Canadá, algumas pouquíssimas lá na Reino Unido, França e é mais isso daqui. Na Ásia não tem, tá? Então qual que é o produto dela? É comida mexicana, então fast food mexicano mais específico, os burritos. Você chega lá, você fala, coloca, é como se fosse um espoleto do Brasil de burrito. Ah, coloca feijão, coloca carne, coloca salada, tira isso, coloca isso, come ou delivery e acabou. É isso, simples. Tem um detalhe que muda, que é crucial no negócio aqui da Chipotle. Ela é uma empresa que é 100% dona de todos os restaurantes. Então, não tem aquele negócio de uma operação mista, que é o que, por exemplo, do McDonald's. Mais de 90% é franquia e a menor parte é do McDonald's, né? A S-Bucks também é uma operação mista. Quase metade, metade é o quê? A maior parte é deles, né? Então é uma inversão, né? Enquanto o McDonald's, a maior parte é franquia, não, o Starbucks não. A maior parte, quase 90% é deles e o restante é franquias, mais específico naquelas franquias masters, né? Então é um país que ela deixa com a operação de uma empresa, né? Então não é um cara físico que vai lá, que é ao contrário do McDonald's, que você pode abrir uma loja do McDonald's. No caso do Chipotle, não. Tudo o Chipotle que você entrar na tua vida hoje, por enquanto, é administrada pela empresa, tá? Então é um negócio muito mais diferenciado e muito mais difícil, e é difícil de entender como é que isso aqui deu certo, sendo um modelo de negócio tão difícil, no mercado tão difícil, tá? Então, e a gente vai falar também um pouquinho mais para frente do que a gente viu lá naquela live de hash food, um pouquinho sobre grau de alavancagem operacional. Isso aqui é uma empresa que é exemplo disso daqui, tá? Então vamos lá parar de enrolar. Então, o lucro operacional aqui, ó, já começou aqui, ó, 100% de lucro operacional ano contra ano. As mesmas lojas, as vendas nas mesmas lojas subiram quase 11%, tá? Então, você subir as mesmas lojas em relação ao período do ano passado em 11% é muito forte isso daqui, tá? A receita subiu aqui, né, 17% para 2,4 bilhões. Então aqui você já consegue ver o grau de alavancagem operacional. É quando a sua receita sobe menos e o lucro operacional sobe mais. Mas lembrando, isso aqui é uma demonstração positiva, que é o quê? Você subiu um pouquinho na receita, mas 17% já é muito mais. É aquela diferença entre você subir o lucro operacional mais do que a receita sobe. Mas esse tipo de negócio também pode ser o inverso. Se você perde receita, como o seu grau de alavancagem é muito alto, ele também é muito alto para baixo, tá? Então, por exemplo, se a receita da Chipotle tivesse caído 5% ano contra ano, o seu lucro operacional com certeza teria caído uns 10, 15. Por quê? A maior parte dos custos de operações como Chipotle, restaurantes, são custos fixos, ou seja, salário, aluguel, insumo, energia, seguro, tá? Então tudo isso é custo fixo. Você vai ter que pagar isso vendendo
1 bilhão por trimestre ou 100 milhões por trimestre. A sua equipe, né? Os seus funcionários vão ter que estar lá do período que o restaurante abre ao período que fecha. Você vai pagar o salário entrando 1.000 pessoas no dia para consumir o seu produto ou se entrar 10. Então, se a maior parte da sua empresa que você tem aí, você tem um custo operacional fixo, a maior parte dos custos são fixos, que é o que? Folha de salário, aluguel. Se você tem uma receita que cresce 10% e tudo já está tudo pago, né? Então, a partir de um momento, você começa a ganhar muita grana, porque a sua receita subir 15, você não vai pagar mais salário pro cara, você não vai pagar mais aluguel. Então, quando é tudo muito fixo, qualquer, né, aumento ou queda na receita tem uma influência muito, multiplica muito lá no bottom line. E aqui é o Gal explicado de uma forma bem simples, tá? Os restaurantes abertos aí no mesmo período do ano passado subindo 11%, né? As vendas nos restaurantes 23%, enquanto o digital sales subindo aqui, não, 40%, tá? A margem operacional de 15,5%, um incremento aqui de 9,4%, então ganhou 6 pontos de margem, tá? Cada restaurante tem uma margem operacional de 25,6%, tá? Isso aqui é muito forte. 25,6% vendendo um burrito, tá? É muito forte mesmo, tá? Uma operação de varejo, onde tem aquilo que eu falei, né? Tem muito custo, tem aluguel, tem ponto. Lembrando que aluguel disso aqui é caríssimo, tá? Você não vai colocar o seu... Porque o ponto do seu restaurante é o que vai determinar o quanto você vai ter de fluxo de pessoas. Você não vai colocar isso aqui no meio de uma estrada. Você vai colocar nos grandes centros, em grandes shoppings. Precisa de volume. Varejo precisa de gente entrando muito toda hora. Então, aluguel é caríssimo, tá? E você conseguir tudo isso administrando 100%, ou seja, você não franqueando, e você tem uma margem por restaurante de 25% operacional, é muito forte mesmo, tá? Eles continuam abrindo forte, ó. No trimestre, eles abriram 41 restaurantes, né, em 34 localidades, tá? E também a Chipotle, né? Isso aqui é um restaurante que eles estão tentando abrir, né? É mais uma experiência, mas o grosso aqui vem das operações normais e continua subindo forte. 40 restaurantes novos, tá? Muito forte mesmo, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? 2,4 bilhões, então essa aqui é a receita do trimestre, 2,4 bilhões, como a gente viu aqui, um crescimento aqui de 17% ano contra ano, forte mais, tá? Isso aqui a gente já viu lá em cima, aí eles abriram 41 restaurantes, tá? Ok. Como a gente pode ver aqui, ó, os custos, ó, comida, bebida e packaging, que é o que são as embalagens, né? No primeiro trimestre, o custo foi de 29% de toda a receita, ou seja, 29% dos 2,4 bilhões foi em custo bruto, quase tirando os salários que entram no custo bruto, ou seja, custo de matéria-prima, né? Caiu 180 basis points, ou seja, caiu 1,8% em relação ao ano passado, tá? Isso aqui eles mostram que é o quê? Eles conseguiram fazer essa margem bruta subir não por causa que os custos caíram, não, os custos, a matéria-prima deles, que é o quê? Carne, arroz, feijão, grãos, né? A parte de celulose aqui com as embalagens cresceu, mas como é que a sua margem bruta cresce? Ou você corta custo ou você repassa o preço para o cliente. E é o que eles estão fazendo, ó. O custo melhorou, né? Eles estão gastando menos, por quê? Porque agora eles estão cobrando mais do cliente, tá? Então, tudo isso está baseado no aumento de preço, tá? Então, você crescer 17%, com uma margem operacional de 25%, aumentando 41 novos restaurantes, tudo isso porque você passa o preço para o cliente. E essa aqui é uma empresa que consegue fazer isso, porque se ela não conseguisse, ela não teria um resultado desse aqui. Ok? Como aqui, ó, margem operacional de 25%, subiu 5 pontos percentuais em relação ao ano passado, que já era excelente, agora está obscena essa margem aqui, tá? Para não falar outras palavras. Que mais aqui? O custo administrativo é muito enxuto, isso aqui é uma empresa muito enxuta mesmo, a maior parte do custo está nos restaurantes, ó. 140 milhões é o que ele gasta administrativo, que é o quê? É advogado, é os diretores, é o, sei lá, o cara do RH. O principal custo tá na operação, tá lá no restaurante, tá? Vamos lá aqui. Imposto, beleza. O lucro líquido aqui foi de 290 milhões de dólares, né? Ou 10 dólares e 50 por ação, comparado a 150 milhões, aqui ó, quase que multiplicou por 2, né? O lucro líquido em relação ao ano passado.
Eles estão num programa de recompra de ações de 130 milhões de dólares no trimestre, tá? Tem mais aqui. Eles ainda têm 280 milhões autorizados para recomprar ainda, tá? O outlook de 2023 inteiro, tá? Então, o segundo trimestre, eles vão crescer aqui as mesmas vendas dos restaurantes, né? Então, tirando as aberturas dos restaurantes novos, mesmo comparado com o que já tinha aberto já no ano passado, mid to high single digit, ou seja, high single digit é de 6 para cima, tá? Então vai ficar entre 6 e 10. Vai ficar igual, 10%, que é o que eles entregam aqui. 6, 9, 10, já é muito forte isso daqui, tá? Que mais que a gente pode ver? 255 a 285 novos restaurantes, tá? Nossa, eles estão aumentando muito isso daqui mesmo, tá? Então eles vão abrir aqui no ano de 23 quase 300 restaurantes, se eles pegarem aqui na máxima, né? Muito forte ainda, muito forte mesmo, tá? Aqui eles mostram, né? Que é legal que eles explicam, né? Quais são o que eles falaram aqui em cima, né? Mas eu já expliquei aqui para vocês, tá? A Chipotle é aquilo que eu falei, ó. Ela é única nessa operação aqui, porque ela tem 3.200 restaurantes no dia 31 de março de 2023, onde Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha, e ela é a única empresa de restaurante desse tamanho, né, bem grande, porque grande quanto? Grande nesse valor aqui, ó. A Chipotle hoje vale 60 bilhões de dólares, então é muito grande, tá? Então ela é a única empresa desse tamanho de restaurante que, cadê aqui, ó, ONS, ela é dona e opera todos os restaurantes. Ela é dona, é ela que vai lá, é ela que contrata, ela que paga o aluguel, não tem nenhum intermediário. Se você consegue fazer isso aqui muito bem feito, que é o que eles fazem, você tem essa margem extraordinária deles aqui, tá? E aqui a gente passa para os números. Então, nesses dois slides aqui, você consegue entender muito da empresa já, muito mesmo. E não precisa ter uma apresentação bonitinha com gráfico. Se você souber, já tiver já tiver, né, uma casca e já analisando a empresa, você consegue ver que isso aqui é muito bom, fácil, assim, ó, muito bom mesmo, tá? E aqui a gente consegue ver os números, tá? Então, onde é que está a receita deles aqui, ó? No trimestre foi de 2,3 bilhões de dólares. Onde é que vem mais? 99% vem da onde? De venda de comida e bebida, tá? E o restante aqui, 17 milhões, é de delivery, tá? Que boa parte também está atrelado aqui, mas você também tem uma taxinha, né? Ou seja, uma taxa de entrega, né? Então, hoje o Chipotle é uma empresa de quê? De comida, tá? Olha o custo aqui, ó. Olha o custo fixo deles aqui, ó. 580 milhões de dólares. Ano contra ano, quase não muda nada. Ele muda um pouquinho porque você abre mais loja, mas isso aqui é custo fixo, ó. Labor, salário. Então, você vendendo 2 bilhões e 300 ou 2 bilhões ou 1 bilhão, você vai ter que pagar 500 milhões, tá? Então, esse custo aqui, se você a partir do momento que a sua receita atinge isso daqui, você já pagou o custo do salário. A partir do momento que você atinge mais um degrau, você paga o custo do aluguel. Aí, a partir daí, o seu custo está atrelado às vendas, que são o quê? A comida e o packaging. Então, o seu custo, o grau de alavancagem é muito forte, porque a maior parte do seu custo é o quê? Fixo, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Salário, ó, salário não muda, desculpa, custo administrativo, ó, não muda, muito baixo, então a expansão forte tá no quê? Tá na operação, que é onde importa, não tá em contratar executivo. Você não tem que contratar executivo, você tem que contratar funcionário de loja, você tem que contratar gerente de loja, né? Então, a equipe da loja que é o mais importante, tá? Olha o quanto custo que eles têm aqui. O custo deles para abrir lojas é baixo, é 6 milhões por trimestre. Eles, com esses 6 milhões, eles abriram 41 lojas, né? É muito baixo o custo deles, né? É muito legal mesmo, tá? O lucro operacional, como a gente viu aqui, foi de 367, né? Que dá aquela margem lá que dá 15,5%, tá? Da margem operacional. Aqueles 20 e pouco lá é o ajustado, tá? 15,5% já é excelente, ó, mesmo assim, ó, quase que dobra ano contra ano. E aqui a gente consegue ver bem, ó, ano contra ano, a receita aqui subiu o quê? 10%, né? Mas aqui embaixo multiplicou quase por 2, né? O GAL tá aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de GAL positivo, tá? Mas lembra, GAL pode também ser negativo. Uma empresa ruim, o GAL queima ela forte, tá? Olha o quanto que ela gera dinheiro. Gera pra caramba aqui, ó. Ela tem 410 milhões de dinheiro aqui, contas a receber 65 milhões, o estoque dela é 35 milhões,
O balanço dela é limpíssimo, investimentos aqui, ó, 650 milhões, então a gente pode falar que ela tem 1 bi de caixa, certo? Aqui mais, aqui, ó, ó o quanto que ela tem aqui, ó, leasehold, improvements, property equipment. Ela tem 2 bilhões em quê? Contrato de aluguel, aí é negócio de restaurante, ela tem chapa de virar hambúrguer, sei lá, o equipamento das lojas dela lá, tá? E ela tem mais outros investimentos aqui, ó. Então o caixa dela, a grana que ela tem é 368 mais 400 mais 600. Ela tem 1,5 bi de dinheiro, tá? Que ela tem mesmo, tá? Investimentos ou caixa. Contas a pagar aqui, obrigações. Então aqui, ó, salário, obrigações, unearned revenue, ok? Isso daqui, esse unearned revenue, sabe da onde é? Como é que uma empresa de varejo, assim, de fast food tem unearned revenue? Isso aqui é muito característico de quê? De empresa de tecnologia, né? Tipo Salesforce, qualquer empresa de assinatura, né? Como é que uma empresa que vende um burrito consegue ter um unearned revenue? Isso aqui é muito interessante, que é igual o Starbucks. Você vai lá na loja e você compra um cartão, aquele cartão pré-pago, um gift card de $100. Então você vai lá e compra um gift card de $100. Os $100 a Chipotle já recebeu, certo? Mas vamos dizer que, vou dar para o meu primo semana que vem. Então, até o seu primo gastar esses $100 não podem ser reconhecidos como receita. Por quê? Entrou dinheiro de $100, mas não saiu $100 em produtos, ou seja, em burritos. Quando teu primo for lá e gastar 50, ainda vai ter um unearned de 50. Quando ele queimar os 50, aí você reconhece todo aquele gift card, tá? Então, isso aqui é muito legal. É a mesma coisa que o Starbucks faz. Você consegue se financiar pelos clientes te dando dinheiro antecipadamente sem consumir o produto na hora. O Starbucks faz da mesma forma, só que o Starbucks é mais agressivo, né? Eles têm uma carteira digital, né? Onde você deposita dinheiro, tá? Então, o Starbucks, boa parte do financiamento das operações vem disso daqui. É como se fosse um banco, tá? Você pega o dinheiro antes do cliente, antes de prestar o serviço para ele. É igual o banco, tá? E aqui eu quero que vocês assim tentem achar assim a palavra, né? A palavra mágica do varejo, né? Acha a palavra dívida aqui, ó. Acha? Então, daqui para cima já é excelente. Você falar, uma empresa dessa forma aqui ter dívida faz sentido, né? A operação forte, né? Ela abre sozinha, né? Não é um franqueado que está bancando a abertura de novas lojas, é ela mesma que está bancando. Não, ela banca isso aqui sem dívida, sem dívida, sem dívida. Ela é uma empresa de varejo que não tem dívida e ela opera 100% das lojas. Ela não é uma empresa que tem dívida. Ela tem dívida aqui, ó, 3.700 é só de aluguel. Aqui, ó, 3,5 bi. Isso aqui não é dívida, isso aqui é aluguel, tá? Então, ela consegue ter essa rentabilidade toda, esse crescimento agressivo, sem emitir um centavo de dólar em dívida. Ela paga zero de juros. Zero, não tem nada. Tá? Então, isso aqui é o mais raro ainda, tá? McDonald's, Starbucks, todos eles emitem dívida. Chipotle, não, tá? É impressionante isso daqui, tá? Se você tiver noção de como isso aqui é importante, tá? Esse negócio de você não ter dívida num mercado, num segmento de varejo, de fast food, ainda o que o seu GAL ainda vai ser melhor ainda, porque você não tem dívida, né? Você não tem juros saindo aqui, você não vai ter o interest expenses aqui, ó. Não tem, ó. Aqui esse interest tá positivo, por quê? Porque é do dinheiro que tá em caixa dela. Se ela tivesse juros, né, estaria saindo daqui, ó, mas isso aqui é positivo, né, estaria entre parênteses, se tivesse saindo dinheiro vindo de juros. Não tem, é só entra, ela ganha dinheiro com juros que está lá no caixa dela lá, daqueles 2 bilhões que a gente viu lá em cima, tá? E na geração de caixa, ela sai de um lucro líquido de 290 milhões e gera os seus 450 milhões, né? E aí você vai tentar achar alguma coisinha. O SBC, que é a primeira coisa, é 20 milhões só, irrelevante, né? Muito pouco, tá? Depreciação e amortização também é legal porque não é ela não é dona dos imóveis, né? Então ela não vai ter que comprar um imóvel. Da onde vem isso aqui? Basicamente dos contratos de aluguéis que são amortizados ao longo do tempo e dos equipamentos. Equipamento ela compra, né? Não tem um custo muito alto, né? Como a gente vê lá o capex dela aqui, ó, aqui, ó, 120 milhões é muito baixo, 120 milhões, ela gera 450 milhões de operação, né? Então aqui, ó, o free dela
é 330 milhões, sem juros ainda, isso aqui é free, 330 milhões. Ela faz o que ela quiser com esse dinheiro aqui, ela pode expandir mais, pode fazer buyback, ela não tem nada, o que ela faz? Buyback, ó, 126, aqui ó, né? Então, acabou, aqui ó. Então, em, sei lá, em 15 minutos de análise aqui, você talvez tenha. Essa aqui talvez seja o exemplo melhor de como fazer uma operação de fast food de varejo bem feita, 100% dela. Talvez isso aqui seja o melhor que a gente consiga ver hoje, tá? É, assim, né? De rentabilidade, de operação, muito melhor que Starbucks, muito melhor que McDonald's. Claro, são negócios diferentes, mas tem muito valor aqui, né? Você consegue ver, né? Se a gente for ver aqui o histórico, para quem dá importância para histórico, você vai ver, ó, é impressionante o número dela, né? Cresce, cresce, cresce. Ela não tem, né? Um ano assim fraco. Não existe coisa fraca para ela, né? O EBITDA dela é muito grande porque você desconta, né? Depreciação e amortização. Aqui, ó, 290 milhões. O EBIT 1,3, o lucro líquido 1 bi, margem líquida de 11%. Olha o ROI dela, né? O ROI dela é bom por causa que ela também está recomprando muitas ações, né? Daqui a pouco, né, se ela parar de começar a abrir loja, ela vai começar a fazer um buyback gigantesco e com certeza isso aqui um dia vai ficar negativo e o ROI vai ficar distorcido, tá? Então, é bom o ROI dela, mas é também porque ela é muito asset light, né? O que que ela tem no balanço dela? É dinheiro e contrato de aluguel. Só isso. Ela não tem fábrica, não tem nada, tá? É por esse motivo, tá? Então, qualquer empresa que é asset light e que é muito rentável aqui, o ROI vai ser alto. Isso aqui não é um mérito dela, faz parte do modelo de negócio dela. Mas talvez o mérito dela é não ter dívida, que são só os contratos de aluguéis que ela não paga juros, só que qualquer empresa tem. Talvez o mérito ela conseguir fazer toda essa expansão de mais de 3 mil lojas só com a geração de caixa dela. É impressionante o que ela consegue fazer. O custo de abertura de novos restaurantes, como a gente viu lá, é muito pouco. Foi o que? 6 milhões no, no trimestre, né? Muito pouco aqui, ó. 6 milhões para abrir 40 restaurantes. Muito pouco. Isso aqui é dinheiro de pinga, né, dela aqui, né? Então, talvez isso daqui, tá, seja assim o suprassumo de uma operação de varejo, assim, tá? Então, eu vou continuar trazendo o resultado dela. Essa daqui é uma empresa que a gente vai estar vendo mais, a gente vai ver essa evolução, a gente vai ver até onde ela vai chegar, né? Como é que, até, qual que é o patamar de estabilização dela, até onde ela vai chegar, porque no momento aqui está muito longe, do jeito que ela está crescendo aqui, ela está abrindo quase 300 restaurantes no ano, né? Então tá muito longe de acontecer. Lembrando que basicamente a Chipotle é a América do Norte. Lá tem Reino Unido, França, mas é irrelevante, tá? Ela cresce muito no lugar que já é gigante, né? Então não precisa nem falar, né? Nos Estados Unidos é o mercado, né, de fast food e ela cresce, não tá nem aí, não tem crise para ela nem sente, né? Margem bruta subindo por causa que ela repassou o preço para o cliente pagou, a receita subiu, né? Rentabilidade excelente, sem dívida, baixo custo de operação, baixo custo de expansão, gera muito caixa, remunera o acionista conforme a geração de caixa. Então, tá tudo aí, tá tudo check, todas as qualidades de uma empresa. Talvez se tem alguma coisa perto da perfeição nesse mercado aqui de fast food, é com certeza assim, de longe, longe, a Chipotle. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar aqui trazendo o resultado da Chipotle e de outras empresas que a gente vem acompanhando aqui no canal. Beleza? Para quem ficou aqui, um abraço e falou!